Hoje o Brasil está assim. Nesse momento, por gravar esse vídeo, no qual eu vou fazer algumas críticas à nossa Suprema Corte e principalmente a falas de ministros dessa Suprema Corte, eu estou cometendo um crime. E você, por estar assistindo esse vídeo, também está cometendo um crime. Então, nesse momento, nós estamos formando uma organização criminosa ou milícia digital. É assim que é o Brasil hoje em dia. Mas como eu poderia me conter e não falar sobre algumas das falas que foram pronunciadas por nossos ministros numa votação no qual eles decretaram a censura completa do nosso país? É isso que eles querem, que você fique em silêncio, que eu fique em silêncio, porque assim a polarização acaba e o Brasil volta a ser uma democracia. Bom, há poucos dias nós tivemos uma das mais abjetas falas já proferidas no plenário da nossa Suprema Corte. Durante a votação para acabar com a liberdade de expressão no Brasil e para censurar por completo as redes sociais, o decano do nosso STF disse isso aqui. É fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping. Aí você pensou, bom, chegamos no fundo do poço. É impossível conceber a possibilidade de algum outro ministro falar algo tão absurdo quanto isso. Ministros de uma Suprema Corte de um país que se diz democrático dizer abertamente que eles são admiradores do regime chinês. Regime chinês, uma ditadura comunista que extermina qualquer pessoa que pense o contrário. Um regime que manda matar pessoas que criticam o governo, onde se você digitar algo que seja uma crítica à ditadura, em alguns minutos a polícia chinesa invade a sua casa e te leva preso e te manda para um dos campos de concentração que existem lá. E que a imprensa internacional ignora e finge que não existe. Mas o fundo do poço tem um porão. Pouco tempo depois da fala do Gilmar Mendes, na votação do mesmo processo que censura o Brasil, a excelentíssima ministra Carmen Lúcia, aquela que fala que não pode haver censura prévia, que a censura é um absurdo, mas nós vamos abrir só uma exceção. Ela mostrou o que o STF pensa do Brasil. Qual é a imagem que os ministros da nossa Suprema Corte têm da população brasileira? E talvez ela explicou, em uma fala bem curta, o porquê que eles fazem de tudo para calar as nossas vozes, para calar as nossas opiniões. Para eles, nós somos os ditadores. E nós, quando eu falo nós, eu digo todos os cidadãos desse país são ditadores. E a obrigação deles de serem os grandes protetores da democracia é silenciar todo mundo, menos eles. E aqui ela deixa isso bem claro. Vamos lá. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente. A Carmen Lúcia tem um hábito, parece, de defender a liberdade de expressão e falar mal contra a censura pouco antes de impor a censura no país, né? É proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil. Vamos lá, nós não podemos permitir uma área onde há 213 milhões de tiranos. Peraí, se você entendeu direito, se eu entendi, ela considera que toda a população brasileira é tirano? Ou seja, todas as vozes de um povo, num país que se diz democracia, são vozes de tiranos? Bom, se ela vê isso, então o certo é censurar todo mundo e deixar apenas que eles possam falar, né? Não? Que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos. Aí ela, olha que curioso, acho que naquele momento ela percebeu que falou algo que é um absurdo, e daí ela fala, soberano é o... Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Mas quem é que é o Brasil? Eu queria ter essa pergunta. Se a população do país é uma população de tiranos, então soberano é o país no qual esses tiranos vivem? Então quem fala pelo país? Se o povo do país é tirano, quem fala pelo Brasil? E aí é o direito. E quem fala? E quem legisla? Quem vota? Eu não entendi. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Mas não foi esse povo
Só para entender. Não é esse povo tirano que elege representantes eleitos, que legislam e criam as leis e o direito? Então esse direito é criado pelo povo. Só que o povo é tirano. Então o direito também é tirano? Se o povo é tirano, o país não é tirano? Eu não entendi a lógica. Me ajude a entender, por favor, porque assim, deu um nó na minha cabeça. Deixa aqui nos comentários. O povo é tirano, 213 milhões de pequenos tiranos. Mas soberano é o país, soberano é o direito. O país é o conjunto desses tiranos, o direito é formado pelos representantes eleitos por esses tiranos. A Suprema Corte Brasileira, uma instituição valiosíssima, que deve servir sempre ali para preservar a Constituição, se distanciou completamente do povo, da Constituição, do direito, e agem como se eles fossem os soberanos, e só eles podem falar, porque só eles são iluminados. Você é um imbecil, um ignorante, um tirano, e por isso deve ser silenciado.